Deus tem algo muito especial, algo especial para essa noite. Quem quer o novo coração de Deus? Quem deseja esse novo coração? Você quer esse novo coração? Ninguém quer? Quem quer esse novo coração? O que nós precisamos entender é algo muito especial que talvez a gente cante na perspectiva de receber um novo coração de Deus. E o que nós precisamos entender? A promessa dele é grande, a promessa dele é cumprida e ele já nos falou. Ele já nos deu um novo coração. Nós recebemos de Deus um novo coração. Nós precisamos entender e crer. Isto é promessa da sua palavra. E se entendemos isso como promessa, nós viveremos dentro da perspectiva da vontade de Deus. E a gente vai crescer, vai amadurecer e vai ser expressão daquilo que Ele quer. Como Ele quer, como Ele planejou. E todas aquelas promessas de vida abundante, de vida plena, teremos nele de forma plena, total. Mas precisamos compreender estas coisas. Ele já cumpriu as suas promessas. O que nos falta? Qual é o entendimento que nós precisamos ter? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Como nós devemos viver e andar neste mundo? Essas são questões que precisamos compreender e entender. Sobre a vontade do Pai, sobre o seu querer para as nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Entendermos mais da vontade do Pai, daquilo que Ele tem falado, daquilo que é promessa para nós. E entendendo isso, viveremos segundo essa vontade. Amém? Amém? Então, meus irmãos, quem está cansado? Você está cansado, com sono, tá? Beleza, então ótimo. Te dou o direito de ficar em pé, mas não te dou o direito de dormir. Então, se estiver cansado e com sono, levante e ouça o que Deus tem para nos falar. Porque Ele tem algo especial para nos falar essa noite, que pode mudar totalmente a direção da tua vida, aquilo que Ele planejou para você. Talvez você ande frustrado, você ande desanimado, você anda não tendo as suas expectativas atendidas. E Deus quer te mostrar uma nova realidade. Algo que Ele planejou há muito tempo. Ele planejou na eternidade para nós e que nós, a cada geração, precisamos aprender, precisamos compreender e precisamos viver. É sobre isso que Deus quer nos falar essa noite. Continuando o que já nos falou nessa manhã, na questão da lealdade, na questão de honra, na questão de irmãos, e a gente precisa compreender. Então ouça, ouça com atenção, com o coração aberto. Julgue à luz da palavra. Não segundo a sua expectativa, mas segundo aquilo que é a perspectiva de Deus e a vontade de Deus para a tua vida. Pois só assim todas as promessas serão realidades e serão cumpridas na sua vida, e você não viverá de forma a sempre buscar algo que você ainda não recebeu e você acha que não tem e que já foi disponível e está disponível para você. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Deus nos chama para a maturidade, para sermos espirituais. Amém? E é isso que Ele quer para nós. Quero uma ajuda de vocês. Quero que a gente vai fazer algumas leituras e eu quero que algumas pessoas nos ajudem nessa leitura. Guilherme está com o microfone. Nós vamos ter uma pequena discussão, uma pequena conversa que vai ser uma parte introdutória daquilo que nós vamos estar conversando essa noite. Amém? Então, assim, já abra a tua Bíblia, se for no celular, se for de papel também, eu vou pedir e você vai identificando qual passagem você quer ler. Amém? Então vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Feche os olhos, mas não durma. Amém? Senhor, agradecemos por Tua misericórdia, Tua bondade e Tua graça para conosco. Conduza-nos, Senhor, em justiça, conduza-nos, Senhor, nesse tempo e abra, Senhor, abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento. Ensina-nos, Senhor, a ouvirmos da Tua palavra.
Ensina-nos, Senhor, a ouvirmos daquilo que seja o teu querer para as nossas vidas, para que a gente possa, como instrumento que o Senhor planejou para nós pessoalmente e para a tua igreja, para que nós possamos cumprir aquilo que seja o teu propósito e o teu querer em nós e através de nós, para a glória e louvor do nome de teu Filho Jesus Cristo e para a tua glória, Senhor, pelas obras que nós realizamos. Nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que nos conduza nessa jornada. Em nome de Jesus, amém. Queridos, você ama Deus? Ou você gosta muito de Deus? São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é amar muito a Deus e outra coisa é gostar muito de Deus. Para ficar mais simples de entender, se você é casado ou se tem namorada, ou se você já teve, você vai entender. Você gosta muito da sua mulher ou do seu marido, ou você ama de fato o seu marido e a sua mulher? São coisas diferentes. E a gente precisa entender esses conceitos, porque muitas vezes estamos gostando muito e não estamos amando. Eu gosto muito quando eu tenho expectativa na pessoa. Quando eu acredito que ela vai atender às minhas necessidades e vai fazer o que eu quero. E eu amo muito quando eu entendo que eu sou oferta na vida daquela pessoa para que ela possa crescer, amadurecer e que eu possa ajudá-la na jornada. Nós amamos muito a Deus quando nós ofertamos a nossa vida para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós. E eu gosto muito de Deus quando eu acho que Ele tem a obrigação de satisfazer os meus desejos e atender às minhas necessidades. Isso quer dizer, não entendia o que a Bíblia fala, não entendia a vontade de Deus, e Deus nos chama para a maturidade, para sermos espirituais. O que é ser espiritual? Essa é a primeira pergunta que faço. O que você entende de ser espiritual? O que é ser espiritual? Guilherme, entrega o microfone para alguém, e eu queria ouvir a resposta. Não precisa ser certa, não precisa ser errada, porque não tem resposta certa, não tem resposta errada. Simplesmente é o meu entendimento daquilo que seja a vontade de Deus. O que você entende de ser espiritual? Gente, é para falar. O que você entende de espiritual? Assuma e fala. O que você entende de ser espiritual? Microfone. Ixi. Você já pensou sobre isso? Não. Não? Sinceramente, não. Então hoje é um tempo. Alguém tem uma resposta para completar? Alguém quer falar algo? Ninguém quer falar algo? Marina! Ô, Marina, desculpa, você está aí no fundo, eu não olho para o fundo, eu preciso aprender a olhar para você. Eu sentei no fundo a vida inteira. A palavra de Deus fala que aquele homem que é espiritual, ele discerne de todas as coisas. Então, eu acho que ser espiritual é ter um discernimento aguçado, né? Assim, o entendimento. O entendimento é maior do que do homem natural, né? Amém. Sim. Ô, glória. Ô, glória. Alguém salvou a gente no manifesto. Gente, essa é a questão. Precisamos entender o que é ser espiritual, na plenitude. Sem demagogia, sem religiosidade, sem qualquer coisa que traduza aquilo que não esteja dentro da vontade de Deus. E a gente precisa conhecer. Quando nosso irmão Fernando falou acerca da leitura da palavra, é importante ler. É importante ler porque você vai começar a entender essas coisas. A resposta da Marina te satisfez? Talvez não. Talvez ela não tenha explicado todas as coisas. Você precisa entender o que ela falou, porque ela disse tudo. Mas o que significa de fato isso? Está entendendo? Precisamos de ter discernimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala acerca da sabedoria do mundo e da sabedoria
de Deus. Fala que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. O que você entende desse aspecto? São aspectos que nós precisamos aprender a entender e compreender para poder saber responder acerca da nossa fé. Porque senão eu vou viver segundo pensamento de pessoas que muitas vezes aquilo que Paulo escreve são levados de um lado para outro por toda sorte de doutrinas e que não revelam e nem falam da vontade de Deus. E estamos cheios. Estamos cheios de sofismas, cheios de pessoas que falam acerca de Deus, mas não falam da sua vontade e do seu querer. Gostam muito de Deus, mas não amam a Deus. E nós precisamos ser pessoas que amamos a Deus, como Cristo amou. Amém? Vamos lá. Vamos ler lá em João 20, 21. Quem quer ler? Gente, ou vocês escolhem, ou eu vou pedir para apontar alguém. Levanta a mão quem vai ler João 20, 21. Beleza. Peça outra pessoa. Quem vai ler Romanos 8, 29? Beleza, já está escolhido. Quem vai ler 1 Coríntios 2, 16? Quem? 1 Coríntios 2, 16. Está aí. Quem vai ler João 13, 34? Hã? Calma, nós vamos começar já já. Só vai marcando aí. Na hora que eu pedir para ler, só levanta a mão para ele entregar o microfone. 1 Coríntios 2, 16. Quem vai ler João 13, 34? João 13, 34, Gabi. Tá ok. Espera aí um pouquinho. Segura aí, Marcos. Você pega o próximo, Marcos Paulo. 1 João 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Pegou aí, Marcos Paulo? Beleza. 2 Pedro 1, 3, 4. Quem quer ler? Tá, Helena. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem vai ler? Oi, Adassa. Levanta o dedo com vontade, assim, ó. Estou animado, eu quero ler essa palavra. Quem vai ler 1 Coríntios 3, 1 e 2? A Sara? Não. Quem pegou? Sara? Sara? Você? Tá, beleza, ótimo. Vamos começar agora. Quem tá lendo? Quem me perguntou? Você vai ler 1 Pedro 2, 9 e 10. Ótimo. Começando lá, João 20 e 21. O Eric. E disse, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém. Robertão, você vai nos dar a alegria de falar o que você entende dessa passagem. Então, você vai ler aí para nós de novo, então, e vai explicar o que... João 20, 21. Viu? Vocês têm que ficar ligados, porque alguém vai receber a pergunta. Se não pegou a passagem para ler, vai responder uma pergunta. Amém? Hoje nós temos provinha e vai valer para gincana também. Aí o time vai marcando. Ó, você vai falar, sou do azul, se vai ganhar ou vai perder ponto. Amém? Vamos lá. Robertão, fala para nós. Pode ler de novo. Eu vou ler, hein? E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado... Não, João 20 e 21, meu querido. Uai, estou lendo, hein? João 20 e 21. Ah, só, está aqui. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém. O que você entende disso, meu querido? Ah, nada mesmo, estou com sono. Calma aí, gente. Então, mano... Ah, velho... Sei lá, eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. Seja convosco. Vos envio. Alguém quer ajudar? Sei, Deus, não, posso falar então? Pode. Pô, na hora que eu vou falar, você não deixou? Tá apressado, né? Tem até 5 da manhã hoje aqui, Enio. Mas não tem crise. É? A gente começa 8h30 com café, então... Então, aqui, Jesus está mandando o cara ir. E aí, e falar daqui. Não tá assim, para fazer o quê? O que ele veio fazer aqui? Olha, ele veio dar as boas novas, não veio? Beleza. Falar das boas novas. O que mais? Ele veio falar da palavra de Deus, ele veio cumprir. Isso. O que tá aí, não foi? Beleza. Então, da mesmo papel que ele veio cumprir, nós também fomos enviados para ele para cumprir. Eric, você quer completar?
Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Então a gente tem que cumprir a vontade do Pai também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu PG, viu? É do meu PG. Eric, é isso aí. Romanos 8, 29. Quem ficou com Romanos 8, 29? Romanos 8, 29. Tá. Espera um pouquinho. Preste atenção, porque alguém vai explicar para nós o que entende da passagem. Amém? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Leia novamente. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Guilherme, escolhe uma pessoa aí. É isso aí, Celção. Não sei não. Sem maldade. Não tem crise, meu irmão. Eu queria que alguém me explicasse. Alguém quer ajudar o Celso? Algum universitário? Adassa quer ajudar. Eric, você está fominha demais. Segura aí a bola. Quem já foi não pode mais. Ah, é? Essa passagem fala que assim como Cristo veio ao mundo e fez a vontade do Pai, o Senhor nos predestinou para nós também fazermos a vontade do Pai, e Ele é o nosso... Beleza, mas tem alguma coisa muito especial nessa passagem que é importante, que muitas vezes nós perdemos. O que é? O primogênito? Não. O que fala a passagem? Vamos ler novamente? O que fala a passagem? Leia novamente, Fernando. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Beleza, ótimo, para aí. Nos predestinou para quê? Sermos a imagem do seu Filho. O que é predestinar? Definir antecipadamente. Antes mesmo de você ter sido criado, antes mesmo de nos criar, Ele nos predestinou para quê? Para quê? Para sermos a imagem do seu Filho. Quando nós somos feitos a imagem do Filho? Quando? Quando a gente? Quando a gente? Qual é o momento da nossa conversão? Quando é que nós recebemos um novo coração? Quando a gente se converte, quando nós reconhecemos a graça de Deus, o seu amor por nós, e a esse amor nós nos submetemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que acontece nas nossas vidas? Somos feitos uma nova criatura. Ele vai fazer uma nova criatura? Ele fez uma nova criatura. Ele nos deu o quê? Um novo coração. Ele nos criou a imagem do Filho. Mas você olha para mim, você olha para você no espelho, você vê isso? Não. Quando um bebê nasce, quando uma criança nasce, ela está apta a fazer tudo que uma pessoa é capaz de fazer? Não. Mas ela é uma pessoa completa. Quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. O que nós precisamos entender? Essa é a questão. Ele já nos fez. Se você submeteu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode estar comendo bola, pisando na bola. Você pode ainda não ter entendido, mas você é uma nova criatura. Você recebeu um novo coração do Pai. Você foi feito à imagem do Filho. Amém? Próxima passagem. 1 Coríntios 2,16. Com quem está? Ingrid. Microfone. Tá dormindo. Vou fazer um exercício hoje. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. O que isso quer dizer? Alguém? O que quer dizer que nós já temos a mente de Cristo? O que você entende disso? Guilherme, escolhe alguém aí, porque ninguém quer escolher responder. O que você entende ter a mente de Cristo, ter recebido a mente de Cristo? Essa passagem está ligada à passagem anterior. Eu acredito que nesse versículo fala que somente aqueles que têm a mente de Cristo, que no caso seja aqueles que Cristo predestinou, aqueles que Cristo escolheu para que entendesse as coisas dele, conseguem realmente entender. Aqueles de fora já não conseguem ter esse conhecimento, porque somente conhece a Deus quem Deus quer que conheça. Então, acho que mais ou menos beleza, vamos lá. Nós recebemos de Deus. Isso quer dizer que nós agimos segundo aquilo que nós recebemos? Essa é a questão que a gente precisa entender. O que Marina falou está relacionado a isso. O que nós precisamos? O que nós precisamos para que isso seja uma expressão de realidade nas nossas vidas? Quem está com a passagem de João 13:34? Por isso estou dando a vocês um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Tem mais alguma coisa aí na sua Bíblia, não tem não? Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Beleza. Amar uns aos outros como ele amou. O que isso significa? Leandro? Oh, olha lá, já tem uma... Glória a Deus, já estão começando a ficar animados. Tem alguém com sono ainda? Ou você está preocupado com o coração? Vai perguntar para mim, eu não vou saber responder, eu não sei o que responder, eu vou falar errado e ele não vai gostar. É isso? Não tem problema, gente. A gente está aqui para aprender. Na escola, você sabe, quando você ouviu a primeira multiplicação de 2 vezes 2, você sabia a resposta? Não sabia. E qual é o objetivo? Por que a gente faz isso? Por que a gente prega aqui? É que nem escolinha, é para que você aprenda, entenda. Você vai saber tudo? Não, você tem as tarefas de casa. As tarefas de casa você precisa fazer, para que você possa crescer e amadurecer. Amém? Nos fale. Quando falou que a gente tem a mesma mente que Jesus, eu acredito que quando a gente convive com uma pessoa, a gente começa a ser parecido com ela. Então, através de uma intimidade com Jesus, de um relacionamento com Jesus, você vai aprender a usar essa mente que você tem igual a Ele e amar as pessoas assim como Ele nos amou. Então, é a intimidade e o relacionamento que vai trazer esse aperfeiçoamento. E o que significa amar como Ele amou? Como Ele nos amou? Ele nos amou dando a vida dele pela gente. Então, eu acho que a gente tem que estar disposto a morrer pelo próximo. Glória a Deus! Aleluia! Deus está nos abençoando e falando, irmãos. Está entendendo? Que isso quer dizer? Que nós estamos crescendo, entendendo a vontade de Deus. O que nós temos que fazer? Amar como Cristo amou. O que significa amar como Cristo amou? Morrer. Oh, glória! Acabou com tudo. Morrer, que isso significa? Não foi isso que ele fez? Vamos entender isso, amém? Quem está com a passagem de 1 João 3:1-2? Quem está com ele? Beleza, microfone aqui para o nosso amado irmão Marcos Paulo, futuro marido de Adassa. Isso aí. Meu Deus. Sai não, meu irmão. Então, segura aí. Então vamos lá. Vamos lá, 1 João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus.
E nós somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Quem quer responder essa? Mas não acabou ainda não. Não, tá bom, mas até aí tá bom, até aí tá bom. Já estou ficando animado aqui. Eu estou querendo ver a resposta. Quem que nós somos? Filhos de Deus. Quer coisa melhor do que isso? Não tem. Que peso isso traz? Aí agora é a pergunta. Qual é o peso que traz por sermos filhos de Deus? Eric? Não, Eric. Você já respondeu hoje, querido. O que significa ser filho de Deus? Qual a implicação disso? Vocês já pensaram sobre isso? Guarde. Guarde isso na tua cabeça. Somos filhos de Deus. Nós recebemos da mente de Cristo. Fomos feitos nova criatura. O que isso significa para nós? Próxima passagem. 2 Pedro 1, 3, 4. Quem está com 2 Pedro 1, 3, 4? Helena aqui, ó. Ela levanta a mão porque o Guilherme é meio cego, que nem eu. E ele não usa óculos, ele assume que não precisa de óculos, mas não enxerga nada. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Vamos lá, você responde, minha querida do lado, vai nos honre para ouvirmos a tua palavra no microfone. Vamos ver como é que você entende disso. Você estava prestando atenção no que a Helena estava lendo? Estava, mas eu precisei. Eu vi, notei. Eu entendi que as promessas de Deus, elas nos dão tipo uma perspectiva. Ela nos faz ter uma visão superior do que o mundo corrupto nos dá. Isso nos faz seguir firme e aumentar a nossa fé. Tá bom, vamos lá. Alguém quer ajudá-la? Na resposta, Eric, você tem a chance se quiser agora. Agora você não quer, Eric? Você não estava prestando atenção, estava dormindo aí, cochilando, né? Quem quer ajudá-la? Completar. O que quer dizer essa palavra? Leia de novo, Helena. Não! Pode ler, Helena, ninguém vai te morder. Não, com o microfone. O gostoso é o microfone para você ficar desinibida. Só vou de gritar, não de falar no microfone. Mas pode gritar no microfone também? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém. Parem um pouquinho. O que fala essa passagem nesse início? Que o divino poder nos deu o quê? Tudo. Ele deu alguma coisa? O que é tudo? Falta alguma coisa? Continua. Pode, eu deixo, viu? Você está gostando de falar no microfone já, né? Quer repetir? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. O que nós podemos sumarizar disso, Helena? Você que leu. Ou você só leu? Não. Interpretação de texto. Vamos fazer interpretação de texto. Então vamos lá. O que você está entendendo disso que você está lendo já é a segunda vez?
Nós sabemos que recebemos tudo de Deus. O que mais? Alguém ajuda a Helena? Beleza, precisamos disso. Ótimo. Olha o microfone, Helena. Fala no microfone. Eu não estou te ouvindo o microfone. Então, grita mais alto que o microfone. Para que a gente pudesse participar do que ele criou. Por isso que ele nos deu tudo. Beleza. Ele nos fez o quê? O que está falando o texto? Está falando que nós somos o quê? Ele nos fez o quê? Coparticipantes. Para que a gente possa o quê? Rejeitar as paixões deste mundo. Na essência, é isso. Olha, ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. O que mais? Nos fez participante, nos dá o conhecimento, o entendimento, e nos fez coparticipantes da sua natureza. O que é ser coparticipantes da natureza divina? Isso quer dizer o quê? Que nós temos o quê? O que a gente recebeu? O que a gente recebeu de Deus? Tudo, mas nós somos coparticipantes do quê? O que é coparticipantes da natureza de Deus? Que nós temos o quê? O que é coparticipar? Não é participar junto, não é estar junto, não é ter junto. O que nós temos? A natureza de Deus. Nós não recebemos da vida de Deus? Nós recebemos da natureza de Deus. Por que Ele nos deu isso? Por que Ele nos capacitou? Por que Ele nos deu tudo? Para que a gente possa viver uma vida que agrade a Ele. Beleza? Vocês estão entendendo? Tá ficando claro tudo ou não? Vamos para a última passagem. Ah, não, penúltima. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem está com você, Adácia, de novo? Ah, você só falou demais, né? Adácia aqui, ó. Marcos Paulo, você vai ter que correr muito, amadurecer, porque você já sabe quem vai mandar se você não der um jeito na vida, né? Pelo menos... Tadinho! Nossa! Tem que ser a Dácia, ele é insuportável. Não é não, gente, só com vocês. É 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Dá para dizer assim, glória a Deus! Por quê? O que Pedro fala acerca de nós? Nós somos o quê? Um quê? Mais alto. O que nós somos? Nação eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos o que mais? Nação santa. O que mais? Sacerdócio real. Por que Deus fez isso? E o que significa isso? A gente entende o que significa que nós somos uma nação santa, um povo de propriedade de Deus, uns sacerdotes reais, ou um sacerdócio real, porque foi isso que Ele nos fez. Por que Ele fez isso? Por que Ele nos fez isso, gente? Acorda! Para que Ele fez isso? Gente, interpretação de texto, continue, o que fala no texto? Para que Ele nos fez seu povo exclusivo, propriedade dEle, uma nação santa? Por quê? Para anunciarmos, para proclamarmos as virtudes de Deus. Como nós proclamamos as virtudes de Deus? Falando? Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo, é isso? Também, mas é isso? Não. Como nós proclamamos? Sendo
como Deus. Vocês têm claro isso? Isso precisa estar muito claro. Deus nos fez seus filhos para sermos como Deus, como Ele, diante das pessoas. Proclamarmos as suas virtudes. Quando fala de virtudes, nós estamos falando de quê? De manifestar o quê? Intolerância, falta de paciência, ignorância, falta de trato com as pessoas, sendo grossos com as pessoas, estúpidos, até mesmo com a nossa esposa, com o nosso marido, ficando emburrado. Isso é proclamar a virtude de Deus diante das pessoas? Se o chefe é um pentelho, nós agimos de maneira totalmente irresponsável, fugindo de compromisso, isso é proclamar a virtude de Deus? Não. Pegar coisas emprestadas na empresa, isso é proclamar a virtude de Deus? Não. Pegar um molho, imprimir coisas pessoais na empresa, isso é coisa de Deus? Não. Por quê? Porque isso é roubar. Roubar é proclamar a virtude de Deus? Não. O que nós precisamos aprender? A raciocinar, a pensar. Pensar segundo a mente de Cristo. Isso é sabedoria de Deus. Quando eu faço as coisas segundo o meu interesse, segundo a minha vontade, eu estou agindo segundo a natureza humana, segundo a sabedoria deste mundo, aproveitando as oportunidades, tirando lucro das situações. Isso está claro? Vamos para a última passagem. Aí a gente vai começar a palavra. Glória a Deus. Ô misericórdia. Que janta, meu irmão. Para que jantar? Ou vocês não estão alimentando? Estão alimentando ou não? Querem parar? Se quiser parar, eu vou dormir mais cedo. Só isso. Tá? Podemos continuar? Então, beleza. Vamos ler a última passagem. Que vocês vão ler para mim, tá bom? Porque depois eu vou começar a ler. Tá ok? Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Quando termina a noite? No café da manhã. Beleza? Vocês ouvem aquela história? Ainda bem que aqui não tem nenhum parapeito para alguém sentar e cair, a gente ter que ressuscitar. Mas Paulo falou, até meia-noite alguém caiu, tiraram, ressuscitaram o cara, levantaram, foram lá e ele continuou fazendo o quê? Falando, um culto. O que nós vamos fazer? Um culto. Até que horas? Eles querem que seja até 10 minutos, mas eu ainda tenho 3 folhas. Amém? Está ruim? Então vamos ler lá. 1 Coríntios 3, 1 e 2. O que quer dizer? Quem ficou com essa passagem? Eu. Beleza. 3, versículo 1 e 2? 3, versículo 1 e 2. Ok. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como fossem pessoas do mundo, como fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam preparados para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e que fazem o que todos fazem? Amém. O que Paulo está falando para nós? Também. Ele escreveu isso para a carta aos Coríntios. Está com sono? Não. Se tiver com sono, cochilando, levante. Ouça o que Deus quer te falar. Amém? Então vamos lá. O que Paulo está escrevendo e falando para os irmãos de Corinto? Que ele não pôde o quê? Conversar com eles, escrever para ele, falar com eles de que maneira? Como a pessoas maduras, como a pessoas espirituais. Teve que falar a ele como, de que maneira? Como a pessoas naturais, a crianças espirituais, aquelas pessoas que ainda não entendem, não compreendem a vontade de Deus. O que é ser espiritual? Paulo
Está falando, olha, gente, eles oravam em línguas? Com certeza muito mais do que a gente, porque foi até um problema e ele mandou organizar o culto deles. Porque todo mundo queria falar em línguas, não era? O que ele fala? Logo mais na frente, na carta, ele diz, olha, vocês querem? Pode falar. 2 ou 3, mas se tiver alguém que interprete, porque se não tiver quem interprete, fique calado. Aí tinham aqueles profetas que queriam falar, e todo mundo queria falar. Ele fala que fale 2 ou 3. Então era uma igreja que tinha dons? Tinha, e ele elogiou essa igreja por causa disso. Muito mais do que isso. Paulo elogiou essa igreja acerca de, tinha certeza, toda a convicção de que eles eram filhos de Deus, embora estivessem agindo como a pessoas carnais, a pessoas que não entendem a vontade de Deus, pessoas imaturas. Quando nós não entendemos a vontade de Deus, nós somos pessoas imaturas. Quando nós não conhecemos a vontade de Deus, nós somos como crianças espirituais. Conhecemos da salvação porque sabemos que ela é pela graça. É algo que é dado por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós cremos nisso. Mas precisamos crescer, precisamos amadurecer. Precisamos revelar o ser espiritual que Deus criou. Deus nos chama para isso. Sermos expressão dele no mundo. E isso não se trata de viver a nossa vontade. Como eu prometi a vocês, eu vou começar a palavra agora. Mas vocês precisam entender uma coisa. Guardem tudo isso, que são promessas de Deus. Vou ler um texto para vocês. Filipenses 1, do verso 6 ao 11. Abra a tua Bíblia, todo mundo. E que Deus tenha misericórdia de nós. E nós precisamos entender. Filipenses 1, 6 ao 11 diz assim: estou plenamente certo. Por que eu gosto de Paulo? Porque Paulo deixa as coisas muito claras para nós. Podem ser coisas profundas. Por isso, ler a Bíblia não se trata simplesmente de ler como um romance, mas precisamos ler pensando naquilo que estamos lendo. A gente vai entender tudo, como Pedro fala. Olha, ele fala algumas coisas meio confusas que a gente não entende. Pode ser que você não vai entender no início, mas à medida que você vai caminhando e você vai lendo, você vai começar a entender. Romanos é uma dessas cartas, talvez difíceis de entender. Mas se você ler com o coração, para ouvir aquilo que Deus está falando, você vai entender o que você precisa entender para viver na plenitude da vontade de Deus. Então, Paulo, começando, ele fala assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem faz a obra em nossas vidas? Deus. É o Espírito operando em nossas vidas. Qual é o meu papel? Qual é o papel do Ari, do Fernando? Qual é o papel do Guilherme? Qual é o papel do Rafael? Da Cláudia e de muitos outros, Marina, e qualquer um que se dispõe a ofertar e a ensinar o que aprendeu. Que são pessoas perfeitas? Não. São pessoas que erram, que pecam, como vocês. O que nos faz diferentes? Nada. Temos o mesmo Deus, temos o mesmo Espírito, recebemos as mesmas coisas. Mas uma coisa nós precisamos entender e ter certeza: quem faz a obra é Deus. E Paulo tinha essa convicção com relação a esses irmãos de Filipenses. Quem começou vai terminar essa obra. E eu tenho certeza que Deus vai terminar a obra que começou. Deus não nos salvou para irmos para o céu, Ele não nos salvou para sermos salvos simplesmente.
Isso nós precisamos ter muito claro. Deus não quer somente te salvar. Ele te salvou para tudo isso que você leu. Que nós lemos, brincamos e compartilhamos aqui. Deus nos chamou para sermos seus filhos, para proclamarmos as suas virtudes, revelarmos o seu reino neste mundo. Nós honramos a Deus quando nós entendemos isso e nos comprometemos com isso. Não existe nada mais importante na nossa vida do que o compromisso com a vontade de Deus e com o seu querer, acima de todas as coisas. Quando nós nos comprometemos dessa maneira, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. O que me interessa, o que te interessa, o que nos interessa, a vontade de Deus. Única e exclusivamente. A vontade de Deus. Jesus deixou isso claro? Deixou, e nós precisamos entender que ele deixou isto muito claro para nós. Ele tinha vontade própria? Tinha. Mas o que ele fez? Se sujeitou à vontade do Pai. E aprendeu sobre isso. Ele era Deus, abriu mão, se esvaziou, se tornou como nós e se submeteu à vontade do Pai. Seríamos capazes de fazer a mesma coisa que Ele? Essa é a questão que nós fomos capacitados para fazer. Ele nos deu tudo o que precisamos para fazer isso. Só que nós precisamos nos comprometer com a vontade de Deus. Isso quer dizer que amanhã você vai acordar novo? Não. Isso quer dizer que você assumiu um compromisso pessoal com Ele e com sua vontade. É isto que vai te conduzir ao processo de maturidade, de plenitude de conhecimento da vontade de Deus. Porque todo o que te interessa, tudo que vai fazer diferença para você, é a vontade dEle. E diante das situações, como Jesus disse, dá para me livrar desta. O que ele falou? Logo depois, ele esperou Deus responder alguma coisa, o Pai responder alguma coisa para ele? Não. O que ele falou? Mas seja feita a tua vontade. O que nós precisamos aprender? A mesma coisa. A vontade do Pai. Quando nós fazemos isso, nós entendemos o que é honra. O que é servir a Deus e o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se Ele te abençoa e te dá muita coisa e riqueza, glória a Deus. Se Ele tira tudo que te deu, glória a Deus. Por quê? Porque o interessa é a vontade dEle. Claro, se você não fez besteira nenhuma, porque se você fez besteira, você vai aprender alguma coisa a não fazer besteira mais. Mas você vai agir como Jó. Jó teve alguma influência nas coisas que aconteceram na vida dele? Não. Mas aquilo foi bom para ele? Foi. Tinha alguma preocupação de Deus com Jó? Nenhuma. Por quê? Porque Deus conhecia Jó. Quem não conhecia Jó era o diabo. O diabo conhece você? Não. Mas Deus te conhece? Conhece. Sabe como você é? Sabe. Sabe o que você pode? Sabe. E o que Ele quer? Realizar essa obra que Ele começou. E Ele está fazendo? Está. Você pode estar resistindo. Quanto mais resistir, mais você vai apanhar. Porque Ele vai te conduzir neste processo de conhecer a sua vontade. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e
toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que o amor abunde em pleno conhecimento e percepção. Essa é a oração que Paulo fazia. Essa é a oração que nós fazemos pela igreja, pela nossa família, não só por essa família que junto conosco, mas por toda a igreja. Para que o amor aumente, para que a percepção aumente, para que haja discernimento e haja entendimento da vontade de Deus. Para que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir aquilo que seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente durma mais cedo. É isso? Que a gente jante agora. É isso? Que a gente tenha a oportunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje nós vamos fazer jejum. Quem está reclamando é o Ari. O Ari vai jantar? Não vai. Ele pode comer? Não pode. Não. Isso é porque você está cansado de ouvir o Enio, não é isso? O que Deus quer de você? Aí, ó, viu? Está vendo como ele é sincero? Por isso que eu amo o Ari. Nós precisamos aprovar as coisas excelentes, para que a gente possa ser sincero e irrepreensível no dia de Cristo. Essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus para as nossas vidas, e precisamos, por isso, ser cheios do fruto da justiça, para revelar Deus ao mundo. O que isso significa? Não estou olhando para você, querida esposa. Ela é pior do que aqueles bonequinhos que ficam passando assim, ó, 10 minutos, 5 minutos, passou 10 minutos. A gente já está encerrando. Então, o que Deus nos chama? Para a espiritualidade ou para a religiosidade? Sermos espirituais. O que é sermos espirituais? É o que nós fazemos aqui, cantando, louvando, orando, tudo. Se fosse isso, a igreja de Corinto seria muito melhor do que nós. É o que nós cantamos? Não. É a forma como nós oramos? Não. É o falarmos em línguas? Não. Isso é importante na nossa vida? Extremamente importante. Não sei vocês, não sei o quanto oram. Mas eu posso falar da minha vida, como Paulo falou. Olha, Paulo falou, ó, eu oro mais do que vocês, muito mais do que vocês oram, em línguas. Mas ele prefere falar 5 palavras com entendimento, do que falar um punhado sem que ninguém entenda. E nós precisamos entender. Deus nos chama para sermos espirituais. E sermos espirituais é fazermos aquilo que é a obra de Deus, nos submeter à vontade de Deus. O que é praticar obras de justiça? Vocês já pensaram nisso? Como eu me relaciono com as pessoas? Como eu me relaciono com a minha esposa? Como homem, qual é o papel que eu tenho dentro da minha casa? Sou omisso, como Adão, que foi omisso? Ou eu sou responsável pela minha família, entendo o meu papel diante da igreja, diante da minha família, e assumo a responsabilidade e faço uma jornada de aprender e de conduzir e de ser direção para a minha casa? Ou quem tem dirigido a minha casa, tem tomado as decisões e dado a direção é a mulher? Gente, se você entrega, entenda uma coisa, muitas vezes a gente não entende isso e isso a gente precisa entender. Quer resolver problema? Entrega para a mulher. Mulher resolve problema. É a melhor coisa para resolver problema. Agora, você quer que mulher resolva problema da maneira correta? Dê direção. Mas você só pode dar direção para ela se você tiver direção. Se você não der direção, ela vai resolver o problema, mas não necessariamente é a melhor forma de resolver o problema. O que o pai da fé fez? Entregou para Sara o quê? A resolução do problema. Sara resolveu o problema? Resolveu, claro. Arrumou um herdeiro para quem que ela arrumou um herdeiro? Foi para Adão? Para Abraão.
Lembra da história de Abraão? Muitos já pregaram sobre isso. Sara resolveu o problema. Deu a serva para ele, para que coabitasse e tivesse um filho e tivesse um herdeiro. Era esse o plano de Deus? Não. O que nós precisamos entender? São essas coisas, como essas coisas funcionam. São simples, mas a palavra de Deus é muito clara acerca disso. Papéis diferentes, responsabilidades diferentes, mas precisa trabalhar. O homem não pode ser omisso na sua casa. O homem precisa entender o seu papel, a sua responsabilidade na condução, na direção. Ter de Deus isso é a atribuição que Deus nos deu. Podemos ser omissos e entregar isso para a mulher, mas estamos cometendo erro. Estamos estragando a nossa casa. Não estamos fazendo o que precisamos fazer. Homens, não sejam omissos. Aprendam a ser homens. Não é macho. Por favor, macho, sua mulher arruma em qualquer lugar. Macho está cheio. Homem, não. Aprenda a ser homem. Mulher, aprenda a ser mulher. Não queira ser mãe dos seus maridos. É fácil. Querer tratar o marido como filho. Marido não é filho, marido é o teu homem, aquele que vai te dar direção. Ele não está fazendo isso, incentive ele a fazer. Ore por ele. Ajude-o nisso, para que você possa aprender. Está entendendo essas coisas? Isso não é brincadeira. Querem fazer aquilo que é a vontade de Deus? Entenda isso. Ela sempre vai achar que manda. E, de fato, ela manda em muitas coisas. Dou graças a Deus pela mulher que eu tenho, pela mulher sábia que eu tenho. Nós já passamos por situações financeiras difíceis. Os dois trabalhávamos, ela teve que largar o emprego, a renda reduziu pela metade. Como sobreviver a isso? E isso nós precisamos aprender. O que eu fiz? A única coisa que eu fiz, falei assim, olha, fiz as contas, olhei onde precisava chegar e dizia assim, olha, tem tanto para gastar. Entregava o dinheiro para ela assim, você vai gastar isso de forma sábia. Ela aprendeu a economizar, muito mais do que eu. Aí eu passei a aprender com ela sobre economia, sobre economizar, a guardar dinheiro. Vocês estão entendendo essas coisas? Por que isso é importante? Porque quando fala de risco de sobrevivência, não tem ninguém mais que se preocupa com isso do que a mulher. Por causa das crias que ela quer cuidar. Porque ela sabe que precisa. Ela é capaz de abrir mão de si própria em favor dos filhos. E a gente precisa entender essas situações e aprender sobre isso. A gente precisa entender que servir, ser espiritual, não se trata de orar em línguas, embora possamos orar. E eu oro em línguas, mas eu não oro no culto. A gente precisa entender que precisamos orar uns pelos outros. Por que a gente precisa orar uns pelos outros? Porque quando eu começo a orar uns pelos outros, eu começo a me responsabilizar pela vida das pessoas. Por que eu preciso ler a palavra? Não ler como ler um romance, eu preciso ler, parar, ler. Não importa, vai ler um capítulo, meio capítulo, não importa, um parágrafo, leia um parágrafo, mas entenda. Nós precisamos entender o que nós estamos lendo, para que a gente possa entender o que Deus fala acerca de nós. Ele nos chama para revelar seu reino. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O que fala essa oração? Das coisas que nós conversamos aqui. Como santificar? Deus precisa que seu nome seja santificado? Não, o nome dele já é santo, ele já é santo. Como o nome de Deus é santificado? Por meio das nossas vidas. Se nós expressamos Deus, quem vai receber a glória? Deus. Quem vai ser glorificado? Deus. O que significa venha o seu reino? Que o seu reino seja revelado neste mundo. Como o reino de Deus é revelado no mundo? Por meio da igreja, a sua família. Por isso a família precisa entender as suas responsabilidades no corpo. Mas isso parte do compromisso
pessoal que eu tenho com o Pai. Eu preciso desse compromisso. Sem esse compromisso, não começa a jornada de maturidade. Eu não vou entender que eu preciso ser pai. Para que umas pessoas que erram, que são falhas, assumem a responsabilidade. Você, como pai, como mãe, você sabe, você erra na educação dos filhos. E nós erramos naquilo que é o nosso papel de ensinar, de educar, de mostrar, de trazer revelação, de trazer aquilo que é a vontade do Pai para as vidas de vocês. Isso não quer dizer que eu não vou pecar, eu vou pecar. Gostaria de não. E eu sei que essa é a jornada que Deus tem para nós. Pedro, logo depois que a gente leu lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 3 e 4, que fala que recebemos tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, que nós recebemos da sua natureza, que somos participantes da natureza divina, para rejeitar as paixões, ele dá o passo a passo do que a gente precisa fazer para crescer, para ser pessoas maduras, espiritualmente maduras, um ser espiritual segundo a vontade de Deus, que pensa como Deus, que age como Deus, que não age como uma pessoa do mundo. Como age uma pessoa do mundo? Ela quer se salvar. Se tudo que eu faço, eu penso em me salvar, penso em mim mesmo, penso em resolver o meu problema, resolver as paradas para mim, eu estou pensando como uma pessoa natural, ainda não cresci, ainda não amadureci. Eu preciso iniciar essa jornada de maturidade, ser expressão de Deus, ser espiritual de fato, e não uma criança espiritual. Esse é o apelo da espiritualidade. Esse é o entendimento de espiritualidade. E ser espiritual não é as orações, não são os jejuns, não são as canções, não são os louvores que você faz, não são aquelas canções que você desenvolve, não é quão bom você prega, porque você pode ser um bom pregador. Mas se você não revela a justiça de Deus, você não está sendo uma pessoa madura. Não está sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Então, compromisso com o Pai. Compromisso com o Pai. Compromisso com sua vontade. Isso que nos faz ser espirituais. E a gente precisa entender isso. Amém? Queridos, vou encerrar na primeira folha. O resto nós vamos aprender na jornada. Você já tem muita coisa para digerir, para entender. E eu quero a gente, antes de... A janta está pronta? Nossa, já está fria? Tá, então a gente vai esquentar. Enquanto eles esquentam a janta, nós vamos ter um tempo aqui. Nós vamos fazer uma coisa especial. Você pode ter entendido tudo, pode ter ouvido com um coração aberto para entender a vontade do Pai. Ou você pode ter falado assim, o Enio, cara, aquele cara é maçante, é um saco. E ter bloqueado a tua mente. Eu espero que não, eu sei que a semente é plantada, mesmo que você haja assim. O que é importante? Quer crescer, quer amadurecer, quer viver na plenitude da vontade de Deus, quer ser expressão de Cristo, ser carta viva, ser o bom perfume de Cristo aonde você for, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que as pessoas conheçam da salvação e da graça de Deus, pois é para isso que nós fomos criados. Se comprometa com o Pai. Baixe a tua cabeça, feche os teus olhos, não durma. Ore ao Pai, converse com Ele, fala o que você quer, fala o que você deseja. Fale o que você quer dele. Mas não peça um Fusca 66, novinho. Não peça um Camaro. Não peça um apartamento. Você não precisa disso. A gente pode trabalhar para isso, Ele pode nos dar o braço, pode nos abençoar ou não com isso. Mas peça por discernimento. Peça por entendimento, se comprometa com o Pai. Comprometa com sua vontade, mesmo que nada faça sentido para você, diga assim, olha, eu quero tua vontade, quero o teu querer, mesmo que o meu casamento esteja um
um inferno, uma tristeza. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero ser uma bênção na vida do meu irmão, eu quero ser uma bênção na vida do meu marido, da minha esposa. Eu quero ser instrumento de Deus para que ele possa ser mais de Cristo, expressar mais Cristo. Pois não se trata do outro, nem das falhas do outro, nem das falhas do meu irmão. A gente vai abordar o aspecto de família amanhã e a gente precisa entender isso, mas não adianta eu ouvir sobre família, entender sobre família, se eu não me comprometo com o Pai, se eu não me desejo ser uma pessoa espiritual. Ser a expressão de tudo aquilo que Ele fez, de toda a obra, de tudo aquilo que Ele realizou, de tudo aquilo que Ele me deu, de tudo aquilo que Ele nos concedeu como filhos. Coisas que Ele planejou muito antes de criarmos, muito antes de existir, de fazer o mundo. Ele já tinha planejado, preparado tudo isso, para sermos como o seu Filho, expressão dele neste mundo, revelação, para que as pessoas possam ver Ele em nós. Isso que importa, isso que é importante. O resto é resto, e a gente precisa entender que o resto é resto. Amém? Pai, tenha misericórdia de nós, nos dê o entendimento, nos dê o discernimento, nos dê compreensão da Tua vontade, para que a gente possa ser instrumento da Tua justiça, instrumento da Tua glória, revelação do Senhor neste mundo. Queremos ser, Senhor, instrumentos que revelam o Senhor no mundo. A gente tem pisado muito na bola contigo, pisado muito na bola uns com os outros, na honra, no compromisso uns com os outros, mas nos ensina, Senhor. Dê-nos o entendimento, dê-nos o discernimento, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer e caminhar nisso que é o Teu propósito, que é a expressão plena de Cristo neste mundo. Por isso nos conduza, Senhor, como família neste processo, juntos, aprendendo, apanhando uns com os outros, crescendo, mas sendo família, entendendo que somos um só corpo, um só espírito, nós somos Tua família, a família que o Senhor estabeleceu, que o Senhor planejou para nós, como congregação, como que nós chamamos de manifesto, como uma família manifesto, que tem um propósito nessa cidade, que tem um propósito neste país, e que nós queremos ser o instrumento deste propósito. E sabemos que precisamos amadurecer. Por isso pedimos, Senhor, que nos conduza. E te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Dê-nos a direção, o entendimento, abra o nosso entendimento, para que a gente possa desempenhar o papel segundo a Tua vontade. Pai, agradecemos também por esse tempo agora de janta, de refeição, que prepararam com tanto carinho, com tanto cuidado. Ó Pai, que nós abençoamos em nome de Jesus e te agradecemos. Nós somos gratos no nome dEle e nos colocamos, Senhor, diante de Ti para que o Senhor nos conduza. Amém.